Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então vamos continuar trabalhando hoje sobre a lei moral, continuando sobre o tema da lei natural. Nós vimos então, a semana passada, usando o livro do Sada e Monroe, a existência da lei moral, falamos da definição e natureza da lei moral. A lei moral é exclusiva da criatura racional, depois a definição e divisão da lei, depois a lei eterna, a definição da lei eterna, as propriedades da lei eterna e começamos lei natural. E vimos o conteúdo da lei natural e depois um vídeo complementar onde o autor tratava de todos esses temas. Eu acho que vocês se lembram, vou até voltar aqui para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Um vídeo muito interessante onde o professor procurava falar da lei em São Tomás de Aquino, né? Que eu tenho muito interesse que vocês possam ir aprofundando sobre o tema, porque agora no tempo de seminário, sobretudo, mas também para quem estuda teologia, na FATEL, por exemplo, precisa aprofundar, né? E nós vemos esse autor que fazia a introdução ao Tratado da Lei de São Tomás de Aquino, Eduardo Seino. Olá, e pessoal, um vídeo de uma hora, quase uma hora, que eu pedi para vocês verem, porque era importante, sempre é importante estudar, ouvir, fazer apontamentos. E hoje eu quero continuar falando sobre a lei natural. E vamos pegar no primeiro momento desta aula o curso do Sada nas propriedades da lei natural, na página 49. Gosto muito porque a apresentação é escolástica, quase clássica, e nos ajuda muito, porque aí a gente vai tendo uma síntese. Diz assim: propriedades da lei natural. A lei natural tem características que a distinguem claramente de outras leis. Universalidade, quer dizer, tem vigência em todo o mundo e para todos os povos. Essas características explicam-se dizendo que a natureza humana é essencialmente a mesma em qualquer homem. As variações étnicas, regionais, etc., são apenas acidentais, portanto, as leis da sua natureza são também leis comuns. O que acabamos de dizer não impede que alguns homens a não cumpram, e essas transgressões não prejudicam a vigência da lei, a universalidade. Ponto B. A imutabilidade. É próprio da lei natural não mudar com os tempos, nem com as condições históricas ou culturais. A razão é clara. A natureza humana não muda na essência com o correr dos anos. E aqui tem uma nota. Diz: o evolucionismo ético postula que a moralidade está sujeita a constante mudança, que atingiria também os seus fundamentos.
não tem ele em conta que a lei natural opera sempre segundo a ordem do ser, e que como homem e a natureza só mudam de maneira acidental. As variações da moral são também acidentais. Ponto C. Não admite dispensa. Significa isto que nenhum legislador humano pode dispensar da observância da lei natural, pois é próprio da lei só poder ser dispensada pelo legislador, que nesse caso é Deus. Essa característica explica-se considerando que, sendo Deus legislador sapientíssimo, a sua lei consegue prever todas as eventualidades. As aparentes exceções da lei, estabelecidas pela moral, nos casos de homicídio e furto, não são dispensas da lei natural, mas interpretações autênticas que correspondem à verdadeira ideia da lei, e não à sua expressão mais ou menos acertada em preceitos escritos. A breve fórmula não matar ou não furtar não exprime, pela sua necessária brevidade, o conteúdo total do mandato, que poderia exprimir-se assim: não cometer um homicídio ou um roubo injusto. Quando uma legislação humana estabelece uma norma ou permite determinadas condutas que contradizem a lei natural, é só a aparência de lei e não há obrigação de seguir. Pelo contrário, deve-se rejeitá-la ou opor-se a ela. Por exemplo, uma legislação que aprovasse o aborto. Evidência. Todos os homens conhecem a lei natural, desde que o tenham uso da razão. A promulgação dessa lei coincide com a aquisição desse uso. Parece ir contra a evidência o fato de existirem certos costumes contrários à lei natural, por exemplo, em povos de cultura inferior, mas isso apenas significa que a evidência da razão pode ser obscurecida pelo pecado e pelas paixões. Então aqui tem o que é próprio da lei natural, que é a propriedade. Então, universalidade, imutabilidade, não admite dispensa e a evidência. E por isso, na página 50, 34.3, a ignorância da lei natural. É impossível a ignorância dos primeiros princípios, impossível, em qualquer homem dotado de uso da razão. Pode talvez enganar-se ao ajuizar-se do que é bom e do que é mal, mas não pode deixar de saber que o bom deve ser feito e que o mal deve ser evitado. Os princípios secundários ou conclusões próximas, que constituem em grande parte os preceitos do Decálogo, podem ser ignorados, ao menos por algum tempo. Embora sejam dedutíveis facilmente por um raciocínio simples, pode suceder por força do ambiente social ou da ignorância, etc., que sejam desconhecidas algumas das consequências imediatas dos primeiros princípios da lei natural. Por exemplo, a malícia dos atos meramente internos, da mentira oficiosa para evitar algum desgosto, do perjúrio para salvar a vida ou a fama, do aborto para salvar a mãe, e etc. Apesar de tudo, esta ignorância não pode se prolongar por muito tempo sem que o homem suspeite, por si mesmo ou por outrem, da malícia dos seus atos. As conclusões remotas que pressupõem um raciocínio lento e difícil podem ser ignorados de boa fé, mesmo por longo tempo, sobretudo entre pessoas incultas. Por exemplo, a malícia da suspeita temerária ou da omissão dos deveres cívicos. Mas o princípio de bem e mal é claro, não foi inventado, foi dado. Esse pressuposto é muito importante para nós abrirmos o discurso, tá bom? Então aqui
nós paramos por Ola com Sada e Moro e vamos agora pegar o nosso querido Aurélio Fernandes, Moral Fundamental. Na página 168, ele continua falando sobre a lei natural. E assim, nós continuamos tratando esse tema tão importante para nós, tá bom? A lei natural na tradição ética. Vamos ver como que isso é tratado. Eu gostaria muito da gente poder, ao menos hoje, trabalhar esse tema. Como eu disse, um pouco de paciência, porque eu não estou muito bem de saúde esses dias, mas ficarei bem, se Deus quiser, com a graça dele. Mas terminar pelo menos hoje a lei natural, para podermos exercitar um pouquinho, não continuarmos estudando fundamentalmente. Contudo, a lei natural não é exclusiva da teologia moral, diz Fernandes. É patrimônio de todas as culturas. Por exemplo, a liturgia grega inicia-se com a afirmação desta lei. Os autores costumam citar um texto de Sófocles, graças ao qual mais tarde se virá atribuir a Antígona o título de heroína da lei natural, pois em face da lei positiva do rei, que proíbe de dar sepultura ao corpo do irmão, apela à lei natural que está acima da lei do rei, seu tio. Não creio que as vossas leis tenham tanta força que façam prevalecer a vontade de um homem sobre os deuses, sobre estas leis não escritas e imortais. Estas não são de ontem, são de sempre. Poderei acaso, por consideração a um homem, negar-me a obedecer aos deuses? Citando Sófocles aqui. Página 169. Posteriormente, o pensamento jurídico romano tem em vista a lei natural, como é exaltada no seguinte texto pelo filósofo e jurista Cícero. Certamente existe uma lei verdadeira, de acordo com a natureza conhecida por todos, constante e sempre eterna. A esta lei não é lícito nem arrogar-lhe, nem derrogar-lhe coisa alguma, nem eliminá-la por completo. Não podemos dissolvê-la por meio do Senado ou do povo. Também não é necessário procurar outro comentador ou intérprete dela. Não existe uma lei em Roma, outra em Atenas, outra agora no futuro, mas uma mesma lei, eterna e imutável, que submete toda a humanidade em todos os tempos, e há um só Deus comum, Mestre e Senhor de todos, autor, sancionador, promulgador desta lei. Quem não aguarda, atraiçoa-se a si mesmo e ultraja a natureza humana, e sofre por isso máximas penas, ainda que pense que escapa aos suplícios. Cícero de República, terceiro livro, números 22, 23. Não é possível, diz aqui Aurélio Fernandes, percorrer de forma detalhada a história posterior deste conceito. Baste citar o seguinte texto do filósofo alemão Kant, que tanta importância concedeu à doutrina e à vida moral. Diz ele: duas coisas enchem o ânimo de admiração e respeito, sempre novos e crescentes, quanto com mais frequência se ocupa deles a reflexão. Vejo-as diante de mim, relaciono-as imediatamente com a consciência da minha existência. A primeira começa no lugar que eu ocupo no mundo exterior sensível. A segunda começa no meu eu invisível, na minha personalidade, e expõe-me num mundo que tem verdadeira finitude, mas que só é penetrável pelo entendimento. Immanuel Kant, Crítica da Razão Prática, parte 2, livro 2, parte final. Página 170. Vamos lá, moçada. O homem
é o único entre todos os seres... Também na tradição cristã abundam afirmações em torno a esta lei. Apresentemos a título de exemplo apenas 2 testemunhos, Tertuliano e São Gregório Magno. Diz assim, vamos ler agora Tertuliano, no livro Contra Marcião. O homem é o único entre todos os seres animados que se pode gloriar de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Animal, dotado de razão, capaz de compreender e de discernir, e de regular a sua conduta, dispondo da sua liberdade e da sua razão, na submissão ao que lhe entregou tudo. Aqui está Tertuliano. O homem dotado. Agora vem Gregório Magno. São Gregório, o Criador Todo-Poderoso, fez do homem um ser razoável, radicalmente distinto dos que carecem de inteligência. Por isso, o homem não pode ignorar o que faz, pois pela lei natural está obrigado a saber se as suas próprias obras são boas ou más. Em consequência, os mesmos que negam conhecer os preceitos divinos têm instrução suficiente sobre os atos seus. Caso contrário, por que se envergonham das suas más ações? Aqui está um texto de São Gregório Magno, na tradição ética. E aqui continua. Agora nós vamos ver um pouquinho o magistério da Igreja. De acordo com a tradição, o magistério da Igreja reiterou esta doutrina. Eis alguns exemplos dos últimos documentos do magistério. No fundo da consciência, o homem descobre a existência de uma lei, que ele não impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer, e cuja voz, convidando-o a amar e a fazer o bem e a evitar o mal, no momento oportuno, ressoa aos ouvidos do coração. Faz isto, evita aquilo. Na verdade, o homem tem uma lei escrita por Deus no seu coração. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e segundo ela será julgado. Gaudium et Spes, número 16. Depois temos aqui, deixa eu ver aqui, Gaudium et Spes, número 16, acho que seria bom a gente estudar um pouquinho mais. Desculpem, como eu disse, não estou tanto bem da minha... Aqui, achei 16. Antes, dignidade da consciência moral, aqui, no número 15 da Gaudium et Spes, diz assim: a dignidade da inteligência, a verdade e a sabedoria. Participando da luz da inteligência divina, com razão, o homem se julga superior, por sua inteligência, à universalidade das coisas, exercitando a sua inteligência diligentemente através dos séculos, nas ciências empíricas, artes técnicas e liberais. O homem de fato progrediu. Em nossos tempos, diz aqui, em nossos tempos, sobretudo pesquisando e dominando o mundo material, o homem consegue notáveis resultados. Porém, procurou sempre e encontrou uma verdade mais profunda. Pois a inteligência não se limita aos fenômenos, mas pode atingir com autêntica certeza a realidade inteligível, ainda que, em consequência do pecado, esteja em parte obscurecida e enfraquecida. Aqui me lembro muito, com muito carinho, São Paulo, não? Na carta aos Romanos ao 7, vamos ver aqui, que é outro testemunho, que sem dúvida é um texto que nós precisamos dar uma olhadinha. Romanos 7, São Paulo diz:
Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou eu mais que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, mas não praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus ombros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. E depois Paulo diz, portanto, no versículo 8, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí fala do Espírito, mas é um dado essencialmente comprovável, como diz aqui a Gaudet Spes 15. Conhecimento da verdade. Né? Apesar do pecado, o homem sabe da lei, e que se expressa na lei natural, na sua razão. E continua o documento. Enfim, a natureza intelectual da pessoa humana se aperfeiçoa pela sabedoria. Esta atrai de maneira suave a mente do homem à procura do amor, da verdade e do bem. Impregnado da sabedoria, o homem passa das coisas visíveis às invisíveis. A nossa época, mais do que os séculos passados, precisa desta sabedoria para que se tornem mais humanas todas as novidades descobertas pelo homem. Realmente está em perigo a sorte futura do mundo, se não surgirem homens mais sábios. Além disso, deve-se notar que as numerosas nações mais pobres em bens econômicos, porém mais ricas em sabedoria, podem prestar excelente contribuição às outras. Pelo dom do Espírito Santo, o homem na fé chega a contemplar, e a saborear o mistério do plano divino. Depois o texto que nós falávamos sobre a consciência moral, que está na lei. A consciência é o núcleo secretíssimo e fala do que nós já temos lido. Pela consciência se descobre de modo admirável aquela lei que se cumpre no amor de Deus e do próximo, e etc. Tá bom? Então aqui nós lemos então Gaudet Spes, depois tem outro texto do Decreto Dignitatis Humanae, tudo isso se torna ainda mais claro a quem considera que a norma suprema da vida humana é a própria lei divina, eterna, objetiva e universal, pelo qual Deus ordena, dirige e governa todo o mundo e os caminhos da comunidade humana, segundo os desígnios da sua sabedoria e do seu amor. Deus torna o homem participante desta sua lei, de maneira que o homem, por suave disposição da divina providência, pode conhecer cada vez mais a verdade imutável. O homem percebe e conhece os ditames da lei divina por meio da sua consciência. Decreto sobre a dignidade humana. Agora cita o nosso querido Papa Paulo VI na Humanae Vitae 4. Nenhum fiel quererá negar que compete ao magistério da Igreja interpretar também a lei moral natural. É incontestável, na verdade,
como declararam muitas vezes os nossos predecessores, que Jesus, ao comunicar a Pedro e aos apóstolos a sua autoridade divina, e ao enviá-los a ensinar todos os povos os seus mandamentos, os constituía guardas e intérpretes autênticos de toda a lei moral, ou seja, não só da lei evangélica, como também da natural, dado que ela é igualmente expressão da vontade divina, e dado que a sua observância é do mesmo modo necessária para a salvação. E aqui vamos continuar um pouquinho a falar sobre a lei natural, que está presente na tradição ética, partindo dos clássicos até o pensamento da Igreja. Vamos lá. Por último, página 172, peguem lá. Há que sublinhar que depois da profunda marca que a lei natural deixou na configuração do direito, não poucos filósofos e juristas se voltam de novo ao direito natural como fundamento de todo o direito. Eis aqui um testemunho argumentado de um conhecido jurista do nosso tempo. E ele está falando na página 173, de A. Hernández Gil, ou Gil, de novo sobre o direito natural. Diz assim: apesar das dificuldades, há um denominador comum, diz o autor, esse Gil. Toda a concepção do direito natural tende a subtrair do puro arbítrio individual ou de convenções os critérios básicos reguladores das relações de convivência entre os homens, procurando a justiça como expressão ontológico-metafísico do ser, como expressão lógica da razão ou como expressão ética do bem. O problema do direito natural não é um problema meramente teorético dos juristas e dos filósofos, é o problema profundamente ontológico e social de que, havendo um direito prefigurado pela natureza ou encarnado no homem, a sua realização na prática é irremessivelmente uma questão pendente. O pensamento do direito natural manifesta-se em 3 pontos principais. Quais são? A possibilidade de adotar uma posição crítica relativamente aos direitos positivos, a positivação da lei, manter a esperança aberta em relação a um direito justo e erigir em centro de proteção jurídica a pessoa. Aqui temos um ponto importantíssimo, tá bom? Vamos lá. Em outras palavras, nós estamos querendo dizer que não é só uma questão da revelação enquanto revelação sobrenatural, mas também o discurso ético passa pelo conceito de lei natural e de direito natural, tá bom? Aqui não precisamos avançar, já estudamos a lei em São Tomás, mas é importante analisar. E aqui na página 174, até o comecinho da 175, vamos finalizar a nossa aula de hoje, para a primeira parte da aula, não? Porque depois tem o guia de estudo, que os senhores vão fazer esse roteiro para aprofundar. Esses dados merecem uma conclusão, página 174. A teologia moral precisa de recuperar a lei natural, mas bem interpretada, livre de elementos fisicalistas e de biologismos. Também será necessário não cair no naturalismo que caracterizou a ciência moral mais recente, pois o ponto de referência da moral católica não é só a lei natural, cuidado, mas sobretudo o seguimento e a imitação de Jesus Cristo. Contudo, uma teologia moral que não tem em conta os postulados da lei natural acusará sempre uma carência que não é fácil de suprir, nem sequer com os dados bíblicos, dado que a lei natural se dá o encontro da antropologia
com a metafísica, indispensável para elaborar cientificamente uma moral da pessoa humana. Como escreve São João Paulo II, num discurso ao Congresso Internacional de Moral, em 1986. Vamos ler? Vamos. Só pode negar que existem normas de tal valor quem nega que existe uma verdade da pessoa, uma natureza imutável do homem, radicalmente fundada sobre aquela sabedoria que dá medida a toda a realidade. Portanto, é necessário que a reflexão ética se fundamente cada vez mais com profundidade numa verdadeira antropologia e que esta se apoie naquela metafísica da criação que está no centro de todo o pensamento cristão. A crise da ética é a prova mais evidente da crise de antropologia, crise originada, por sua vez, pela rejeição de um pensamento verdadeiramente metafísico. Separar esses três elementos, o ético, o antropológico e o metafísico, é um erro gravíssimo, e a história da cultura demonstrou-o tragicamente. Então aqui não precisamos dizer nada mais de que a ontologia ou metafísica deve ser postulado junto com a antropologia e a ética para compreendermos. Não esquecendo que nós não paramos só na análise metafísica, mas nós vamos na moral da pessoa, seguir a Cristo, o seu amor, a sua ternura, e por isso seguir aquilo que mereceu tão grande Redentor, que é o ser humano com a sua natureza assim constituída. Não é? Então aqui temos alguns elementos para a nossa análise. Poderia continuar um pouquinho mais, mas sobre a lei positiva e a lei evangélica, quero gastar mais uma aula para demonstrar a beleza com muita tranquilidade. Então vou ler de novo. A crise da ética é a prova mais evidente da crise da antropologia, da concepção do homem, crise originada, por sua vez, pela rejeição de um pensamento verdadeiramente metafísico. E temos que analisar as questões. Por isso que os senhores também devem ser um pouco metafísicos, não? Pela vossa formação clássica do seminário e porque a metafísica nos expõe a chegar à realidade última do ser e assim entender também o homem do ponto de vista ético e antropológico, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu paro por aqui. Convido os senhores a prosseguir no estudo e agradeço muito pela paciência e desejo a todos paz e bem.